Revelação divina. 3 sonhos que confirmam o destino dos maridos e a fé das escolhidas. A pequena cidade de Alagoas estava prestes a viver um momento transformador. A tempestade que se aproximava não trazia apenas vento e chuva, mas um clima de expectativa assombroso. Maria, uma mulher de fé ardente, conhecia bem esse tipo de mudança. Há meses, sua vida havia se tornado um campo de batalha. Seu marido, José, o homem que ela conhecia como amoroso e dedicado, se afastara da igreja e da família. Maria sentia como se um vazio a consumisse, mas sua fé permanecia inabalável. Todas as noites, quando os filhos dormiam, ela se reunia com as amigas da igreja para orar, clamando a Deus pela restauração de seu lar. Naquela noite em particular, enquanto relâmpagos iluminavam o céu, Maria decidiu que não poderia esperar mais. Com o coração pulsando forte, dirigiu-se à igreja. Quando entrou, a luz era suave e acolhedora, como um abraço divino. Encostou-se no altar e, com lágrimas nos olhos, entregou a Deus sua súplica. Ao se rendê-la em oração, Maria sentiu uma presença extraordinária ao seu redor. Ali, acolhida pela paz que só o Senhor pode dar, sua alma se aquietou. Com o cansaço tomando conta, adormeceu em meio às preces. E, então, aconteceu o surreal. Maria teve um sonho poderoso. Viu José em um campo radiante, cercado por uma luz tão intensa que parecia saltar da própria glória de Deus. Ele recebia uma mensagem celestial, um chamado a voltar à fé e a ser o líder espiritual que sempre fora destinado a ser. No sonho, os olhos de José brilhavam, e ele estava cercado de pessoas que o admiravam, buscando sua orientação. Foi como se o próprio céu falasse com ele. Ao acordar, Maria sentiu uma alegria transbordante. Como sentiria, se não por meio da palavra que havia ensinado sua vida? Contudo, ao compartilhar com sua irmã Sara, encontrou incredulidade. Como você pode acreditar em sonhos? Sara questionou, com um ar de escárnio. As palavras da irmã a machucaram, mas a força de seu espírito estava arraigada em algo maior. Maria não se deixaria abalar. Sei que Deus está trabalhando, mesmo quando não parece. E enquanto ela se unia à comunidade em oração, um milagre começava a se desenhar do outro lado. José, perdido e confuso, também teve um sonho. No mesmo campo luminoso, ele sentiu um chamado profundo para retornar à sua fé. Ao acordar, um frio na barriga se estabeleceu, mas dentro dele uma centelha de esperança começava a brilhar. Na igreja, os membros da comunidade se reuniam em fervor, proclamando promessas de restauração sobre a vida de José. Maria aguardava ansiosamente notícias dele. Na atmosfera de clamor, os fiéis levantaram suas vozes em uníssono, clamando por intervenção divina e acendendo a luz da esperança. O coração de Maria pulsava com a promessa de um novo começo. E quando a noite se instalou, tudo mudou. Ouvindo os rumores de que José havia sido visto entrando na igreja, o coração dela disparou. A expectativa estava no ar, se a transformação já havia começado, a pergunta ecoava: o que estaria reservado para o casal? À medida que a procissão religiosa iluminava as ruas da cidade, os olhos de Maria estavam voltados para o altar, esperando com fervor um sinal de que a oração e a fé funcionaram. Enquanto a tempestade rugia lá fora, estava prestes a acontecer um encontro inesperado que mudaria tudo. O que viria a seguir? A vontade de Deus ecoava ceifando o silêncio da noite, e a cidade de Alagoas parecia em suspenso. Quando José entrou na igreja, a sensação de acolhimento o invadiu. As luzes tremeluzentes das velas lançavam um brilho suave, criando um ambiente quase celestial. Ele sentiu que, a cada passo em direção ao altar, uma parte do peso que carregava lhe era tirada. As vozes dos fiéis, em fervor, eram uma canção de esperança e redenção que envolviam seu coração. Maria, de longe, o avistou. O tempo pareceu parar. O olhar dele estava perdido, mas ao mesmo tempo, um reflexo de determinação começava a surgir. Com o coração acelerado, ela se aproximou. Os olhares se encontraram e, naquele instante, um calor divino percorreu suas almas. As palavras que Maria gostaria de dizer ficaram presas na garganta, mas as lágrimas que se formavam nos olhos da mulher eram os gritos silenciosos de um amor inabalável e uma fé que não se deixaria vencer. José, ela murmurou, com a voz embargada. O homem,
agora consciente da presença da esposa, deu um passo à frente. O murmúrio da congregação foi se silenciando, e o peso das dúvidas que havia oprimido seu coração parecia derreter-se na luz que emana do altar. Aquelas vozes de oração, que antes soavam distantes, agora se tornaram um forte eco em sua própria alma. Maria! José respondeu, quase como um sussurro. Sinto algo diferente. Uma força me chama. Não sei explicar, mas sinto que não estou sozinho. As palavras eram simples, mas para Maria, eram como a chave que abria uma porta de esperança muito tempo trancada. Ela segurou suas mãos com suavidade, tomando um abraço divino. Estávamos orando por você, amor. Deus está aqui, e Ele nunca parou de lutar por nós. A presença de Deus preenchia cada canto da igreja, e os murmúrios das pessoas se transformaram em um coro de vozes em uníssono. O pastor, percebendo o estado de afetividade entre o casal, aproximou-se. Com um olhar compassivo, proclamou: se você acredita em um novo começo, Deus também acredita. Os planos dele são sempre de paz para nos dar um futuro e uma esperança. As palavras do pastor tocaram fundo no coração de José, reverberando em sua mente como um mantra sagrado. Ele se lembrava do homem que costumava ser, do líder que deixara de lado em busca de coisas que agora pareciam tão vazias. A luz da fé, que antes se apagava em seu peito, reacendia como uma chama viva. Maria olhou para os rostos ao seu redor e viu lágrimas de emoção, sorrisos de alegria e olhares de apoio. Nunca a igreja pareceria tão viva. Ali estava a comunidade, não apenas espectadores de um milagre, mas parte integral daquele processo de transformação. Mas, ao mesmo tempo que a esperança brotava, um dilema profundo permeava o altar. Os desafios pela frente ainda eram muitos. José, ao olhar em volta, percebeu que, ainda que Deus tivesse o chamado, ele também teria que escolher esse caminho. Era um convite para a ação, não apenas um sonho. O peso da responsabilidade de reconstruir seu lar logo lhe sobreveio. Os passos hesitantes do passado pareciam estar a um só clamor de distância. Mas a pergunta persistia, ecoando como um urgente lembrete: você estará disposto a responder a esse chamado? Enquanto a comunidade continuava em celebração, uma brisa suave atravessou a igreja, e, no horizonte, uma nova tempestade se aproximava, não de vento e chuva, mas de oportunidades e desafios. O que viria a seguir? O verdadeiro teste da fé e do amor estava apenas começando. A atmosfera na igreja começou a pulsar com um ritmo vibrante, como se cada coração presente estivesse sintonizado numa mesma frequência de fé. José sentia a energia ao seu redor, era palpável. O calor da mão de Maria em sua, misturado ao calor das velas, o envolvia em um manto de proteção. Aquela noite não era apenas uma reunião, era a afirmação de que os sonhos não estavam perdidos nas brumas do passado. Enquanto a congregação ressoava em louvor, algo começou a mudar no espírito de José. Ele percebeu que, ao se abrir para a presença de Deus, uma nova força crescia dentro dele, empurrando para fora as sombras que antes o oprimiam. O pastor, percebendo isso, começou a falar sobre sonhos, sobre como Deus se comunica com seus filhos por meio deles, trazendo esperança e direção. Cada palavra parecia tocar em uma parte profunda da alma de José, acendendo talvez um fogo tão esquecido, mas sempre presente. Deus entrega sonhos, disse o pastor com firmeza. Às vezes, eles vêm na forma de visões à noite, outras vezes como um impulso em nosso dia a dia. Ele quer que saibamos que somos escolhidos, que temos um propósito. E você, José, tem um chamado. Um murmúrio de concordância ecoou entre os fiéis. Sentindo a força da comunidade, José se lembrou de um sonho que tivera durante uma noite sombria, muito tempo atrás. Nesse sonho, ele estava perdido em uma floresta densa, sem saber qual direção seguir, até que uma luz brilhante apareceu diante dele, mostrando o caminho. Era a mesma luz que agora preenchia a igreja, abrindo as portas entre os impossíveis. Ele virou-se para Maria, e no olhar dela viu não apenas amor, mas também parceria. Ela estava ali, aguardando que ele desse o primeiro passo. "O que você vê, amor?" perguntou Maria suavemente. José respirou fundo, permitindo que a glória do momento o envolvesse. "Vejo um futuro. Vejo esperança para nós dois. Vejo que devemos agir juntos."
precisamos andar por esse caminho que Deus preparou. Maria sorriu, uma expressão que iluminou seu rosto como se uma estrela tivesse surgido em seu coração. Estamos juntos, sempre. O que quer que venha pela frente, não estaremos sozinhos. Assim como nos unimos em oração, vamos nos unir em ação. Oh, quanta força havia na união da fé! Aquela não era uma história apenas de um homem e sua mulher, mas de uma comunidade que se levantava. A igreja se tornava cada vez mais um lugar de cura e de sonhos restaurados. Mas, de repente, o ambiente se tornou quieto. O som de passos pesados ecoou ao fundo. Do lado de fora, a porta da igreja se abriu abruptamente e uma figura robusta apareceu, ofegante, como se tivesse corrido de longe. O olhar dele era um misto de desespero e determinação. José! Ele gritou, trêmulo. Precisamos falar. É sobre o seu passado. Ele voltou à tona. E temos que enfrentá-lo antes que seja tarde demais. O coração de José disparou. O que poderia ser tão urgente? Ele encarou Maria, que ao olhar para ele com um misto de preocupação e coragem, parecia determinada a acompanhar o marido em qualquer batalha que estivesse por vir. O desfecho daquela noite começava a se moldar, mas a próxima página estava cheia de incertezas. Diante da revelação inquietante, José sentiu que a luta estava apenas começando. Será que seu passado o alcançaria antes que pudesse cumprir seu destino? Com um pensamento em mente, ele se preparou para enfrentar a tempestade. O que estaria reservado para ele? A ânsia de um futuro promissor ou o peso das sombras que tentariam aprisioná-lo novamente? A tensão na igreja era palpável, como se o ar estivesse eletrificado. José, com o coração pulsando, olhava para aquele homem robusto. A preocupação de Maria o cercava, mas também havia uma centelha de coragem. O que poderia ser tão urgente? Ele sentiu que era hora de se levantar, de encarar o desconhecido que se aproximava. Fala, irmão. O que está acontecendo? A voz de José ecoou firmemente na quietude. O homem ofegante, que estava sem fôlego, respirou fundo e aprumou os ombros. É sobre Adão. Você lembra dele, não é? Ele voltou à cidade, e tudo o que você tentou deixar para trás está prestes a se reerguer. Precisamos agir antes que seja tarde demais. As palavras foram como um sopro de vento gélido, trazendo lembranças que José havia enterrado. A imagem de um passado tumultuado invadiu sua mente. Adão, um velho conhecido, era um eco das dores e erros que ele desejava esquecer. O mesmo rapaz que um dia foi uma luz nas suas batalhas agora poderia se tornar uma sombra que ameaçava consumir tudo o que havia construído com Maria. Mas Deus me prometeu que eu estava livre disso, que eu tinha um futuro diferente. Ele olhou para Maria, que segurava sua mão com firmeza, como uma âncora num mar revolto. José, ela disse suavemente, talvez essa luta seja parte do seu chamado. Às vezes, precisamos encarar nosso passado para reclamarmos nosso futuro, para entendermos a direção divina. O pastor, silencioso até aquele momento, aproximou-se. É verdade. Às vezes, a libertação vem da confrontação. Lembre-se do que aprendemos essa noite. Os sonhos de Deus estabelecem nosso destino. Você deve buscar a Deus com todo o seu coração. Não tenha medo de olhar para seu passado, Ele está contigo. Aquelas palavras tocaram José profundamente, acendendo uma chama de esperança em meio à confusão. Os sonhos que um dia lhe pareceram perdidos estavam voltando à vida. Ele poderia definir seu caminho ainda que as sombras o seguissem. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais fácil seria lutar contra as correntes que o prendiam. Então vou enfrentar Adão, declarou José, a determinação crescendo em seu peito. Vou buscar a verdade e ver o que Deus tem para mim, para nós. Não posso deixar que o medo tome conta do que Deus já restaurou. A congregação ao redor começou a murmurar, estimulada pelas palavras de fé. José se virou lentamente, sentindo a força daquele povo que o acompanhava. Quantos aqui já viveram o mesmo? Quantos aqui sabem que podem vencer seus passados? Amém. Respondia a congregação, numa só voz. Em meio àquele clamor de fé e encorajamento, José percebeu que não estava sozinho. Ele e Maria formavam parte de uma família espiritual,
uma rede de irmãos que sustentavam uns aos outros. O homem robusto que trouxe a notícia ainda estava ali, mas agora, em vez de medo, havia uma nova sensação no ar, expectativa. Seria esse um novo começo? O passado realmente poderia ser enfrentado? Vamos nos unir em oração, sugeriu o pastor, com a convicção que brotava de seu âmago. Que Deus nos guie e nos fortaleça nesse caminho. Enquanto todos se uniam em oração, José sentia a luz da esperança envolvendo novamente. Ele poderia ver não apenas um caminho à frente, mas uma promessa, o desfecho glorioso de sua história. Mas, no fundo, uma dúvida ficou pairando: o que mais o passado de Adão poderia revelar? Afinal, cada passo dado poderia abrir portas que ele nem imaginava. Enquanto isso ecoava em sua mente, ele começou a perceber que o verdadeiro desafio estava ainda por vir. O barulho da porta atrás dele se abriu novamente, trazendo uma brisa fresca, como um sinal de que algo grandioso estava prestes a acontecer. José sentiu que a batalha por seus sonhos se intensificaria. Afinal, quando as luzes da fé se acendem, as trevas têm que recuar. Qual seria o próximo capítulo dessa história? José saiu da igreja com o coração em chama e a mente agitada. A conversa sobre Adão ainda ecoava em sua cabeça. O que aquele homem, que um dia foi seu amigo, agora representava? A possibilidade de redenção ou de destruição? Cada passo em direção à sua casa parecia o levar mais longe do que deixará para trás e mais perto do que precisava enfrentar. José, estou aqui contigo, Maria sussurrou, percebendo a luta interna que ele travava. Aquela frase simples, mas carregada de significado, era um bálsamo para sua alma inquieta. Ele a olhou e viu seu sorriso acolhedor, fiel companheira, e isso encheu de fé. Caminhando, as luzes da cidade iluminavam o caminho, mas a verdadeira luz que dirigia seus passos vinha de dentro. O Espírito Santo o guiava, trazendo um sentimento de que, mesmo nas tempestades emocionais, havia uma promessa de paz. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Lembrou-se de um versículo que frequentemente o sustentava. Ao chegarem em casa, José sentou-se à mesa, com Maria ao seu lado. Ela pegou sua mão e, com sinceridade, perguntou: o que você sente que Deus está te dizendo sobre Adão? José respirou fundo. Sinto que Deus quer que eu me enfrente. É como se a volta de Adão fosse uma oportunidade, não só para ele, mas para mim também, uma chance de restaurar o que estava quebrado. Ele nunca tinha sentido tão claramente que a luta de um passado esquecido era também uma chave para o futuro. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Foi então que Maria compartilhou o que estava em seu coração. Quando você me falou sobre encarar seu passado, eu também pensei em algo. Às vezes, encarar o que nos machuca é a única maneira de sermos completamente livres para abraçar o que Deus deseja de nós. Você não é só responsável pela sua história, mas também pela do Adão que está voltando. Ele precisa de você. Aquelas palavras se assentaram na atmosfera entre eles como um testemunho divino. A cada momento de reflexão, a verdade começava a se desenhar. José não poderia simplesmente escolher ignorar a presença de Adão, era necessário um confronto para que ambos pudessem caminhar para o futuro que Deus havia preparado. Eu quero orar por Adão, disse José, sentindo um peso começar a se dissipar. Quero que ele veja a luz como eu vi. Não como uma ameaça, mas como uma chance de mudança. Maria sorriu, seu amor e apoio iluminando a sala. Então vamos nos unir em oração por ele agora. Os dois se acomodaram em suas cadeiras, cada um com seus olhos fechados e corações abertos. A súplica subiu ao céu naquela casa, como um aroma suave em meio às preocupações. Enquanto oravam, José sentia que cada palavra era liberada não só em busca de redenção para Adão, mas também como um passo para sua própria libertação. Depois de um tempo, quando os ecos das orações se silenciaram, uma profunda paz tomou conta do ambiente. Maria abriu os olhos primeiro e, com um brilho no olhar, disse: você sente isso? A liberdade já começou. Deus é fiel, e Ele vai te guiar. A segurança e a esperança que irradiavam dela o inspiravam, mas também trouxeram de volta a hecatombe interna sobre Adão. O que mais aqueles dias reservavam? A incerteza do retorno de seu antigo amigo despertava tanto medo quanto esperança. Enquanto isso, uma pergunta pairava em sua mente: a batalha estava apenas começando.
Que tipo de reencontro estava por vir? A capacidade de confrontar seu passado tornaria mais forte, mas a revelação de Adão poderia mudar todas as suas percepções. Quais seriam os sonhos que poderiam surgir dessa intersecção incômoda entre passado e futuro? Com essas questões fervilhando, José sentiu que mais do que nunca, um caminho de transformação estava diante dele, e com cada respiração, ele se preparava para a jornada que mudaria não só sua vida, mas a de muitos ao seu redor. O que estava prestes a acontecer naquele reencontro prometia ser uma poderosa lição de fé. No dia seguinte, o sol brilhava alto, trazendo uma luz suave que filtrava pelas janelas de José e Maria. A casa estava envolta em um silêncio sereno, mas dentro de José, sentimentos conflitantes fervilhavam. Ele estava decidido a buscar Adão, mas o medo do passado ainda pairava em sua mente, como uma sombra ponto após o café da manhã. Maria se aproximou. Hoje, você vai vê-lo, não é? Perguntou com um olhar encorajador. Sim, eu preciso. Preciso entender o que realmente aconteceu com ele, o que o levou a se afastar. A resposta de José escorreu de sua boca como um confessionário, como se suas palavras fossem uma libertação. Maria assentiu, apoiando, lembre-se de que Deus está com você. Ele já foi à frente. Apenas confie. O caminho até o parque onde Adão costumava se encontrar com amigos era familiar, mas para José, cada passo soava como batidas de um tambor ressoante, ecoando os momentos de dor que passaram juntos e a amizade que havia se perdido. Ao avistar Adão, sentado em um banco, uma mistura de ansiedade e esperança tomou conta de seu coração. O homem que um dia fora seu amigo estava agora marcado pelo tempo, por experiências que o transformaram de formas que José só poderia imaginar. Adão levantou o olhar, e seus olhos se encontraram. José, a voz dele era baixa, quase um sussurro. Aquele simples chamado trouxe à tona uma torrente de memórias risadas, irmãos em Cristo, momentos de vitória e de falhas. Adão, José respondeu, tentando conter a emoção. Faz tempo. Os primeiros minutos foram permeados por um silêncio carregado, até que golpeou a bravura de trazer à tona os assuntos não resolvidos. O que aconteceu com você? Por que se afastou de todos nós? Adão respirou fundo. Eu me perdi, José. Tive momentos de dor e escolha errada. Cheguei a um ponto onde sentia que não merecia voltar. As palavras dele fluíram como água de uma fonte de mágoas, e José sentiu o peso da verdade nas entrelinhas. Eu também passei momentos difíceis. Mas eu não queria que você se sentisse sozinho. Precisava saber que ainda há esperança. A fervorosa sinceridade de José trouxe um brilho nos olhos de Adão. Está vendo aquela árvore ali? Adão apontou para um carvalho majestoso. Quando vi essa árvore, pensei em como ela cresceu, mesmo em meio às tempestades. A vida é assim, não é? Precisamos aprender a nos reerguer. A comparação tocou José profundamente. Sim, muito bem dito. Precisamos nos apoiar uns aos outros, como os ramos de uma árvore. Você ainda pode se reinventar, Adão. Estamos aqui para isso, para juntos encontrarmos a luz. As palavras de José pareciam dançar no ar, como se um ventinho suave as levasse às nuvens. Adão hesitou por um momento, como se lutasse contra um mar de emoções. Mas, em seguida, um lampejo de determinação surgiria em seu olhar. Você realmente acredita que ainda posso mudar? A dúvida ressoava em sua voz, e José percebeu que todo o trabalho de resgatá-lo começava por ali. Sim, eu acredito. Deus nos dá uma nova chance a cada dia. O seu passado não define quem você é. Aceitar essa verdade pode ser o primeiro passo para a sua transformação. Um silêncio impressionante pairou entre eles, enquanto o peso do que foi, e do que poderia ser, ecoava em suas almas. José percebeu que aquele era um momento sagrado, um momento de esperança renascente e de temor reverente diante da possibilidade de um novo começo. Antes que a conversa pudesse continuar, um jovem se aproximou, caminhando apressado. Ele olhou para Adão e sem hesitar disse, Ei, Adão! Você não sabe o que aconteceu? Ouvimos uma notícia incrível sobre você. O coração de José disparou. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito diante de seus olhos. Que notícia seria essa?
O que mais poderia mudar a trajetória de reencontro deles? Enquanto o jovem começava a falar, uma sensação quente de expectativa o envolveu. José soube imediatamente que o que estava prestes a ser revelado poderia não apenas alterar o curso de suas vidas, mas também abrir portas para um plano divino ainda maior. O que a história de Adão realmente escondia? O jovem, com uma energia contagiante, continuou: Adão, você não vai acreditar. Estão falando que você recebeu um chamado. Uma missão divina. Eu ouvi isso de Luiz, que é amigo do pastor. Ele disse que Deus revelou coisas grandes sobre você. José sentiu seu coração acelerar. As palavras do jovem eram como faíscas, acendendo um fogo de esperança dentro dele, ao mesmo tempo, provocando um clarão de perguntas. Como poderia um chamado surgir no meio de tanta dor e perda? Um chamado? Adão repetiu, um misto de confusão e curiosidade em seu olhar. O que você quer dizer com isso? O jovem se moveu mais perto, evidente que estava animado em compartilhar cada detalhe. Dizem que em sonhos, Deus comunicou a Luiz que você será usado para ajudar outras pessoas em situação similar à sua. Uma nova jornada, um novo propósito, Adão. Você pode ser um farol na vida de quem mais precisa. As palavras pareciam pairar no ar, como um perfume doce que envolvia o ambiente, enquanto José se esforçava para processar a gravidade do que estava sendo dito. O que Deus tinha em mente para Adão? A ideia de um novo começo não era apenas um desejo, mas agora havia um propósito divino por trás disso. Isso é incrível! José exclamou, contagiado pelo impulso de fé que corria em suas veias. Isso é uma oportunidade de transformar as suas experiências em algo que faz a diferença na vida de outras pessoas. Pense na força que você pode encontrar ao ajudar outros a se reerguerem, assim como você esteve para mim. A expressão de Adão foi lentamente se iluminando. Você acha que realmente posso fazer isso? Que Deus ainda me considera útil? Sua voz tremia levemente, mas na vulnerabilidade havia uma chispa de esperança se acendendo. Sim. José afirmou, tocando levemente o braço de Adão, como um gesto de apoio. Deus nunca desiste de nós. Ele nos vê além dos nossos erros e quebrantamentos. Cada dificuldade que enfrentamos pode se tornar uma fonte de aprendizado e cura. Foi então que o jovem interrompeu novamente, com a voz mais baixa e carregada de um tom solene. E tem mais. Luiz disse que você deve se encontrar com o pastor para falar sobre esse chamado. Ele acredita que essa mensagem é confirmada por Deus. E, se você aceitar, pode ser que outras vidas sejam mudadas pela sua história. A presença do Espírito se fez palpável, como um vento suave que acariciava as folhas das árvores ao redor. José sentiu a mesma brisa dentro de seu coração, sabendo que aquele momento era mais do que uma simples conversa. Era um desdobrar da graça divina. Adão respirou fundo, seu olhar perdendo-se por um momento enquanto contemplava o carvalho à sua frente, a luz do sol filtrando-se por entre as folhas. Ele parecia lutar contra suas inseguranças, mas também contra a montanha de esperança que estava se formando diante dele. Deus ainda pode me usar, não é? Mesmo com tudo que eu fiz? Com certeza. Ele usa até os mais despedaçados para construir grandes coisas. O nosso valor não se encontra nos erros, mas na disposição de voltar e servir com um coração sincero, respondeu José, sentindo a intensidade do que falava. O jovem então olhou para Adão com um brilho nos olhos. Então, o que você vai fazer? Um silêncio pesado caiu sobre eles, enquanto Adão ponderava a magnitude do que estava à sua frente. Ele poderia ser o farol para outros, o testemunho vivo de que Deus renova esperanças e transforma vidas. Mas, ao mesmo tempo, a sombra do passado ainda o enchia de dúvida. Eu preciso de um tempo para orar sobre isso. Para pedir a Deus que confirme o chamado, Adão finalmente respondeu, sua voz firme, mas cheia de emoção. José sorriu, uma onda de alegria inundando seu ser. Faça isso. A busca por entendimento é o colorido do nosso caminho de fé. E eu estarei ao seu lado, como sempre fui. Eles se encararam, um fio invisível unindo seus corações. José sentia que aquele era um dos momentos mais significativos de suas vidas,
onde as trevas do passado eram ofuscadas pela luz da esperança. Enquanto caminhavam juntos, um novo mistério se desenhava no horizonte. Ainda havia mais coisas que Deus queria revelar a Adão. Que lições seriam ensinadas? Que portas se abririam? O que mais estaria guardado no plano divino para ambos? Adão caminhou devagar, sua mente fervilhando de pensamentos confusos. Ele sabia que precisava de um tempo para orar, mas a verdade é que havia um anseio fervoroso em seu coração. O chamado sugerido por Luiz não era uma mera fantasia, havia algo muito real operando em sua vida. Deus estava se movendo, e isso deixava sua alma em chamas. Enquanto isso, José seguia ao seu lado, percebendo a luta interior de Adão. Ele sempre conhecera seu amigo como alguém que lutava contra os próprios demônios. A ideia de se tornar um farol parecia grandiosa, quase impossível. No entanto, o olhar esperançoso de José era como um espelho, refletindo a possibilidade de transformação. O que você sente em seu coração agora? José perguntou, quebrando o silêncio que pairava entre eles. Eu sinto um peso, mas também um impulso, respondeu Adão, sua voz suave como um sussurro. É como se dois lados estivessem lutando dentro de mim. Um lado me diz que sou incapaz, e o outro me diz que, se eu só confiar, Deus fará algo incrível. É assim que o Espírito Santo trabalha, José disse, com um brilho no olhar. Ele não vem para nos empurrar, mas para nos guiar suavemente. Lembre-se, até os próprios discípulos duvidaram antes de serem enviados. Mas quando reconheceram que, na fraqueza, a força de Deus é mais evidente, o mundo se transformou. Adão parou, os pés fixos no chão, e olhou para o céu. As nuvens, como pinceladas de alegria, dançavam em um azul profundo. Ele começou a falar, quase sem perceber, como se as palavras fluíssem de seu coração. Deus, se isso for verdade, se realmente há um plano para mim, me mostra. Não quero apenas entender, quero sentir, quero viver a realidade do teu chamado. Enquanto Adão orava, um silêncio profundo o envolveu. Ele sentiu a brisa suave, que agora parecia mais intensa. Era como se Deus estivesse ouvindo, respondendo à sua súplica. Uma paz indescritível começou a preencher seu ser. E se eu não souber como fazer isso? E se eu não tiver as palavras certas? Adão questionou, sua voz agora um misto de insegurança e expectativa. José, acompanhando cada movimento de Adão, lembrou-se de suas próprias dúvidas. Como ele também havia hesitado um dia, antes de decidir seguir a voz do Senhor em sua vida. Deus nunca envia alguém sem preparar o caminho. Ele deu dons a cada um de nós. E quando chame ele, vai te mostrar o que fazer. Às vezes, é apenas um passo. Começar. A fé é feita de pequenos passos. Adão respirou fundo novamente. Sentia-se levemente aliviado, mas ainda havia uma chama de incerteza. O que esperava por ele? Que tipo de pessoas ele encontraria? Naquela noite, enquanto o céu se tingia de estrelas, Adão se retirou para seu pequeno canto de oração. Ele queria tudo o que Deus pudesse oferecer, mas também desejava clareza. As estrelas brilhavam intensamente, como se estivessem alinhadas a favor de sua decisão. Ele começou a orar novamente, pedindo sinais, confirmando seu chamado. Foi quando um pensamento cruzou sua mente: e se os sonhos forem a chave? Ele lembrou que muitos personagens da Bíblia receberam mensagens significativas em sonhos. Seria esse o seu caminho? Na confusão e esperança, Adão adormecia, e enquanto seu corpo repousava, o Senhor escolheu se manifestar. Em seu sonho, imagens começaram a surgir, e ele viu pessoas, famílias quebradas, jovens perdidos e comunidades em necessidade. Mas então, uma luz radiante, clara como o dia, se aproximava. Isso é o que estou destinado a fazer? Adão murmurou enquanto a luz envolvia tudo. Ao amanhecer, Adão acordou com o coração pulsando. Havia algo novo em sua alma. José! Ele chamou, ansioso. Eu precisei de um sinal, e acho que consegui algo. Mas antes que pudesse explicar, o jovem já estava à porta, com uma expressão de urgência no rosto. Adão, você não vai acreditar. Há mais revelações a caminho. Precisamos ir até o pastor agora.
E assim, o novo capítulo da vida de Adão estava prestes a se desenrolar, cheio de mistério e promessas. Que revelações ainda aguardavam-nos? Sonhos de Adão? O que mais Deus estava preparando para ele? Adão mal conseguia conter a ansiedade enquanto seguia José pelas ruas do bairro. O coração batia acelerado, quase como se quisesse escapar do peito. Era um misto de expectativa e temor. O que ele realmente tinha visto em seu sonho? E o que o pastor diria sobre suas experiências? Ao chegar à igreja, a atmosfera parecia vibrar com uma energia intensa. As pessoas se moviam em preparativos, sorrisos calorosos e cumprimentos eram trocados. Mas Adão sentia uma diferença no ar. Algo estava por vir. Ele se lembrou das imagens que presenciara à noite, a luz, as famílias quebradas, as vidas em busca de esperança. Cada detalhe ecoava em sua mente. Adão! Chamou o pastor ao vê-lo. Seu rosto irradiante era acolhedor. Estava esperando por você. José comentou sobre o que você vivenciou. Está pronto? A pergunta soou simples, mas ressoou como um chamado profundo. Eu não sei se estou, Adão respondeu honestamente. Ele sentia que a cada palavra que dizia, sua vulnerabilidade se tornava mais evidente. Mas o que vi em meu sonho foi poderoso. Poder do Senhor, murmurou o pastor. Deus fala por meio de sonhos. A questão é, você está disposto a ouvir e agir? Adão respirou fundo. A cena em que estava prestes a entrar o fazia sentir emoções intensas. Sim, eu quero, disse ele, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Quero seguir o que Deus tem para mim, mesmo sem saber como. O Senhor revelará um passo de cada vez. Vamos orar antes de tudo, o pastor sugeriu, conduzindo-os a um canto tranquilo da igreja. A congregação estava reunida, num verdadeiro clamor de fé e unidade. Sentados em círculo, as mãos unidas, o pastor começou a orar. A presença do Espírito Santo era palpável, como um calor que envolvia a todos. As palavras fluíam como um rio, e a paixão por buscar a presença de Deus ressoava na voz de cada um. Conforme a oração avançava, Adão sentiu sua coragem crescer. Uma onda de paz o invadiu, como se cada temor fosse dissipado pela luz divina que havia visto. Ele fechou os olhos, focando sua mente em Deus, e pediu a revelação sobre o propósito que o esperava. Sentiu um chamado a se levantar, a compartilhar sua experiência. Eu vi famílias quebradas, começou ele, a voz firme. Vi jovens perdidos que precisam de ajuda. Eu quero fazer algo por eles. A reação foi imediata. Muitos olhavam para ele com olhos brilhantes, tocados por sua sinceridade. O pastor sorriu e disse, você está em sintonia com o que Deus deseja fazer. Precisamos de alguém como você nessa missão. Qual missão? Adão perguntou, sua curiosidade aguçada. O que mais estava em jogo? O pastor então começou a relatar histórias de outras pessoas da congregação que também tinham sido guiadas por sonhos. Cada relato era mais envolvente que o anterior. Adão ouvia atentamente, vislumbrando um panorama de oportunidades. Resgates de vidas, ajuda a comunidades, renovação de esperanças. Ele não estava sozinho, havia um exército de corações dispostos a lutar por um motivo maior. Então José, que permanecia ao lado, se voltou para Adão. Você sempre foi feito para isso. Essa luz que você viu? Eu sinto que haverá mais revelações. Você está pronto para o que vem a seguir? A interrogação na voz de José trazia um peso especial. O que significava o que vem a seguir? Quais caminhos se abrirão diante de Adão? Poderia ele ser um agente de mudança? O pastor então fez uma pausa estratégica, um silêncio sagrado que fazia todos se conectarem mais profundamente. O ambiente estava carregado de expectativa. Antes de avançarmos, eu quero que você saiba que Deus pode encorajar você de maneiras inesperadas. Deixe-se levar. Confie nele. Com seus olhos brilhando de emoção, Adão sentiu um calor se espalhar pelo seu ser. A esperança pulsava nas veias dele como nunca. Ele estava sendo preparado para algo grande, mas o que exatamente? Ele mal podia esperar para descobrir as futuras revelações que Deus tinha em mente.
Enquanto o grupo se preparava para discutir a próxima etapa, um pensamento súbito cruzou a mente de Adão. E se novos sonhos virem a se concretizar? Ele se perguntava, ansioso e animado ao mesmo tempo. Que planos divinos aguardavam seu coração? Uma nova jornada estava se formando à sua frente, e ele estava pronto para dar o passo, mesmo sem saber o que o aguardava. A cidade de Alagoas estava em festa. A atmosfera que antes era de incerteza agora pulsava com alegria e fé. Maria, de mãos dadas com José, caminhava entre os fiéis, o coração leve e as esperanças renovadas. O milagre da reconciliação de seu marido parecia uma prova clara do amor de Deus, e cada sorriso e abraço que recebia fazia sentir-se ainda mais próxima do Senhor. Naquela manhã ensolarada, um novo chamado ressoava nas vidas de todos, especialmente nas de José e Adão. Após tantas lutas e confrontos, ambos estavam prontos para abraçar o que Deus tinha preparado para eles. Adão, com os olhos brilhando de expectativa, decidiu que era hora de agir. Não apenas como um homem buscando redenção, mas como um líder, acolhendo aqueles que, assim como ele, estavam em busca de cura. Juntos, podemos fazer a diferença, pensou ele, lembrando-se das visões que havia recebido. Ele havia sonhado com jovens que precisavam de orientação, famílias desestruturadas clamando por apoio. Era um chamado claro que não podia ignorar mais. Ao lado de José, a caminhada tinha apenas começado, e eles estavam acompanhados por toda a comunidade. Adão tomou coragem e, durante uma reunião de oração na igreja, levantou-se. Sua voz era forte, carregada de emoção. Irmãos e irmãs, eu estou aqui hoje para declarar que Deus me mostrou um caminho. Quero ajudar os que estão perdidos, quero ser a luz que alguém precisou um dia. Se Ele foi capaz de me restaurar, também pode fazer por outros. Estão comigo? O fervor na sala explodiu. A comunidade, unida como nunca, levantou os braços e gritou um amém, que ecoou pelas paredes, como um clamor de esperança. José, ao lado dele, podia sentir a energia vibrante da sala. O pastor, emocionado, declarou: isso é um chamado. Precisamos de alguém como você, Adão, que já conheceu as sombras e agora traz luz. As semanas passaram, e a iniciativa começou a ganhar vida. Juntos, José e Adão organizaram encontros na igreja, onde compartilhavam suas histórias, construindo um caminho de fé e superação para todos que buscavam apoio. Cada testemunho ecoava nas mentes e corações, e as cadeiras do templo, uma vez vazias, logo passaram a estar cheias de gente. A igreja tornou-se um porto seguro. José, ao lado da esposa, segurando firmemente suas mãos, via o renascimento das esperanças não apenas em Adão, mas em todos ao redor. Maria olhava para seu marido e seu amigo, admirando o espírito transformador que havia se instaurado. As lágrimas de alegria escorriam por seu rosto ao testemunhar o crescimento deles. Enquanto isso, Adão não apenas dividia sua história, ele também incentivava outros a compartilhar suas experiências. De repente, pessoas que se sentiam sozinhas começaram a ver que não estavam abandonadas. Aqueles que um dia tinham perdido a fé, agora viam um futuro repleto de possibilidades. A cidade florescia ali, e a fé era revitalizada nas mentes e corações. O trabalho de Adão ecoava longe e em breve outras pessoas de Alagoas começaram a ouvir as histórias. Não eram apenas palavras, mas testemunhos de transformação viúva de promessas que se tornavam realidade. O último sonho de Adão, aquele que o havia unido a José, tornou-se um testemunho poderoso. Seus passos, antes marcados pela dúvida, agora eram firmes e cheios de certeza. Ele havia encontrado um propósito maior, um chamado que não só mudava a vida dele, mas também impactava a vida de muitos. Num dia especial, eles organizaram uma grande celebração na igreja. Toda a comunidade estava presente. O altar estava adornado, e todos podiam sentir a presença de Deus como nunca antes. O pastor conduziu o culto, convidando Adão e José a compartilhar suas histórias mais uma vez. As vozes deles, fortalecidas por suas experiências, ressoavam com alegria e esperança. Creiam, exclamou Adão. Deus é real. Ele transformou minha dor em propósito e continua a fazer o mesmo por todos nós. Não importa quão longe você tenha ido, você sempre pode voltar para casa.
Hoje, celebramos não apenas a restauração, mas a missão que cresce em nossos corações, completou José, com um rosto radiante. As luzes da cidade brilhavam mais intensamente naquele dia, iluminando as vozes de gratidão e louvor. A alegria exultante preenchia o ar, e enquanto todos cantavam, a sensação de que algo extraordinário estava se formando ali era palpável. Ao final, a igreja se encheu de uma atmosfera vibrante de esperança. As pessoas se entreolharam, sabendo que estavam todas unidas em uma só missão. O que começara como um campo de batalha havia se transformado em um jardim de promessas. Era o início de um novo capítulo, não apenas na vida de Adão e José, mas para todos aqueles que decidiram seguir o chamado do Senhor. Foi um momento de celebração, de lacrimejar com gratidão e de aplaudir a obra divina. E, naquele instante, Maria levantou as mãos e disse, emocionada, vamos compartilhar essa história, espalhar essa luz. Vamos mostrar a todos que Deus ainda está agindo em nossas vidas. E assim, a pequena cidade de Alagoas se tornou um epicentro de esperança, fé e transformação. Cada um dos fiéis, incentivados pelo amor de Deus e pela coragem uns dos outros, saiu para fazer a diferença, sabendo que não estavam sozinhos nessa jornada. A luz divina sempre guiava suas vidas, e a esperança havia brotado como uma flor em meio à tempestade. Hoje, convidamos você a ser parte desta comunidade viva. Inscreva-se imediatamente para não perder os próximos testemunhos de fé que podem mudar vidas. Deixe seu like agora e ajude a alimentar o algoritmo para que mais pessoas possam encontrar esse apoio. Comente suas reações e compartilhe seu testemunho sobre como a fé tem atuado em sua vida. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação do amor de Deus. Juntos, somos luz para o mundo.